Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade a nossos vídeos. Nós tínhamos parado aí com a abertura desse slide aí, falando sobre o liberalismo. Estamos ainda falando da parte histórica de economia da nossa matéria, que compreende a nossa matéria, e vamos dar início aí ao liberalismo, tá? Então o liberalismo foi um momento que realmente mudou a forma do mundo pensar a partir dali. Em alguns casos, nós vivemos até hoje aí os reflexos do liberalismo, desse modelo aí que começou lá no século XVII e foi até aproximadamente o século XVIII. Então, estamos falando de 1600 a 1700, aí mais ou menos, tá? E teve vários momentos importantíssimos dentro do liberalismo que fez de fato com que o mundo mudasse e chegasse mais próximo daquilo que nós conhecemos hoje em dia, tá? Devido a esse modelo aí, tranquilo? Então, a primeira informação que nós temos ali, deixa eu abrir aqui o slide, onde que ele ocorreu. Então ele ocorreu em dois países, na França e na Inglaterra. Então o foco do liberalismo mundial é lá, tá? Os autores que escrevem principalmente sobre a economia liberal são dessas duas regiões. E o que vencia esse liberalismo, o que realmente ele pregava, e que a gente vai tentar conversar. Aí ele coincidiu a sua época, o seu tempo, né, esse período que eu citei para vocês ali, junto com a independência americana, tá, da própria Inglaterra, com a Revolução Francesa, né, com a queda da Bastilha aí para os burgueses, tá, na França. E o liberalismo teve um fato extremamente importante que aconteceu dentro dele, e só aconteceu devido a estar dentro desse processo liberal, que foi a Revolução Industrial, que vocês vão estudar aí comigo aqui, mas em muitas outras disciplinas também. A vida profissional de vocês vão falar constantemente em cafezinho de negócio, negociações, em conversa, bate-papo dentro das empresas. A conversa da Revolução Industrial a todo momento volta, né? As piadas, inclusive, no mundo empresarial, muitas vezes são em função, lembrando de aspectos da Revolução Industrial. Então é extremamente importante saber o que foi e aonde foi que tudo isso ocorreu, tá? Então o liberalismo, como nós falamos lá anterior, são esses dois países, na Inglaterra e na França, tá? Então o que ele pregava? Então o número 1 aí, o item número 1, e talvez um dos mais importantes deles, é a mais ampla liberdade individual. Então, por que isso é importante? Porque antes do liberalismo, dessa maneira do mundo pensar, a relação trabalho, né? Sempre falando de economia, tá? A relação trabalho, não tinha essa coisa assim de emprego, né? Então, existia a figura do rei, do monarca lá, ou do imperador, tá? E as pessoas trabalhavam em prol de todos, assim, né? E tudo aquilo que gerava de riqueza ia para o Estado, ia para a coroa. E essa coroa, por sua vez, que achava a maneira mais correta de redistribuir isso. Tá? Então as pessoas não eram donas do seu próprio nariz, vamos imaginar assim, no linguajar meio popular. Tá? Então o liberalismo fez essa liberdade individual. Então, a partir do momento que existe um liberal, que eu estou dentro de um Estado liberal, tá? Eu, enquanto cidadão, sou livre para fazer o que eu quiser na minha relação econômica, na minha relação de trabalho. Então, vamos pegar o mundo atual hoje para nós podermos ter um efeito comparativo. Então, o que é um liberalismo aqui no Brasil hoje? Eu tenho a possibilidade de montar um negócio que eu quiser. Tá? Então, eu quero montar um carrinho de pipoca, eu monto. Eu quero montar uma lojinha de roupa, eu monto. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Tá? E não tem um Estado me travando a nada. Aqui no Brasil ainda o Estado tem várias travas, inclusive. Então nós não vivemos, na verdade, um Estado liberal como era pregado aí na época do século XVI e século XVIII aí pelo liberalismo na Inglaterra e na França. Mas, só para vocês terem um exemplo do que seria essa pessoa viver dentro do Estado liberal. Ela tem a liberdade nas áreas econômicas, relação de Estado, de emprego, tá? Trabalhador e empresário, por exemplo, nos dias atuais, essa liberdade de fazer o que quiser. Não é com a liberdade de poder sair matando os outros na rua, e não é nesse sentido, tá? O item 2 ali é a democracia com a separação dos três poderes. Então, essa forma clara aí de executivo, legislativo e judiciário, isso aí começou a ficar pertinente a partir do liberalismo. Tá? Nós já tivemos a figura de um Senado, por exemplo, lá no Império Romano, né, que tomava as decisões
perante as decisões mais importantes, mesmo tendo a figura do administrador, né, que seria um executivo, um diretor, e depois mais tarde veio sendo um imperador, né, que tomou posse, deixou de ser uma coisa democrática para virar um império, né, romano. Mas no passado o Senado era importante lá e fazia suas votações. Tá? Já aqui no liberalismo ficou claro isso, que para poder funcionar nós teríamos que ter os 3 poderes. Tá? Então teria que ter o executivo, no caso, na atualidade aí seriam o prefeito, os governadores e o presidente da república. Tá? Nós teríamos o legislativo, na atualidade nossa aí as câmaras municipais, os deputados federais e os deputados estaduais, né, nos estados, e o judiciário, as esferas que fazem essas leis aí que são promovidas, discutidas pelo legislativo acontecerem, né? São aqueles que fazem tudo isso estarem funcionando da melhor forma possível e garantindo o exercício da lei. Tá? Então essa ideia que nós vivemos hoje nasceu lá no liberalismo, lá na França e lá na Inglaterra no século XVIII. Tá? Esse item 3 aí é bem interessante e é muito discutido no Brasil até hoje. Direito inalienável à propriedade. Então isso surgiu no liberalismo. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu compro alguma coisa, ela é minha. Então, se eu comprei um terreno, por exemplo, eu tenho uma escritura aqui, ó, essa escritura é minha, esse terreno é meu, aí esse direito o Estado me garante através desses 3 poderes. Tá? E por que isso é muito discutido aqui no Brasil? Porque essa ideia de liberalismo e capitalismo aqui não é um negócio muito claro na cabeça nossa enquanto sociedade brasileira. Tá? Nós entendemos como é que funciona, mas quando as coisas são em nível menores, assim, por exemplo, eu comprei a minha casa, a casa é minha, todo mundo tem essa consciência sem problema nenhum. Comprei um terreno, o terreno é meu. Mas quando aumenta um pouquinho do volume de dinheiro que envolve, do poder que envolve, as coisas são um pouco mais relativas, né? Vou pegar um outro exemplo para vocês terem uma ideia, se eu falar que eu comprei uma fazenda, e essa fazenda tem, sei lá, 10 mil alqueires, 10 mil hectares, qualquer coisa parecida com isso, e tem uma conversa que vão falar para mim assim, mas você não está usando a tua fazenda inteira, tem área da fazenda lá que não está sendo plantada, e ela é produtiva, e eu jogar essa conversa para as pessoas discutirem, quando a cabeça das pessoas não são dentro do mundo liberal, aqui no Brasil principalmente, as pessoas vão começar a dar sentido a dizer que, mas então talvez essa fazenda não pertença a ele mesmo. Se a terra é da onde vem a produção e ele tem posse dessa terra, mas não produz, então é direito nosso, talvez, né, de tirarmos essa pessoa de lá e nós usarmos essa terra para o benefício social como um todo. Tá? Essa é uma discussão muito grande que tem aqui no Brasil, teve principalmente nos anos 80, anos 90, tá? E isso não faz parte do liberalismo. Tá? Então o liberalismo ele prega que se você tem algo, né, se você realmente tem o direito daquilo, tem os documentos que comprovam que aquilo é teu, que de uma forma ou outra você adquiriu aquilo lá, a propriedade é tua. Então foi no liberalismo que nasceu a cerca, por exemplo. Tá? Eu compro um pedaço de terra, um terreno, eu cerco ele, e dentro daquele lugar ali, quem manda lá dentro sou eu. Tá? Então isso que é o direito à propriedade, que é muito discutido, né? Inclusive no direito brasileiro se discute bastante isso aí. Tá? O item 4 ali, a livre iniciativa, a concorrência dos princípios básicos. Isso aí é o princípio do liberalismo, né? Como é que o liberalismo funciona, o capitalismo funciona, são sinônimos. Como é que o capitalismo funciona? Ele funciona através justamente dos empreendedores. Tá? Então o Estado fala assim para você, eu, Estado, não vou fazer nada. Você, que é iniciativa privada, que faça. Então, eu, Estado, quero que você monte uma empresa, eu, Estado, quero que você empregue, eu, Estado, quero que você gere a riqueza do país. É você que vai gerar a riqueza. Tá? Então, no liberalismo, o Estado é mínimo, ele não produz. O Estado só comanda os 3 poderes aí em cima citados, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá? Então, ele quer que a iniciativa privada faça as coisas acontecerem. Tá? E aquela expressão ali embaixo do número 4 ali, não há lugar para o Estado na economia. Então, essa expressão francesa ali, se chama laissez-faire. Então, vocês vão escutar muito esse nominho aí na vida de vocês, em alguma discussão, em alguma conversa, com alguém queira brincar assim, sobre o assunto, ele vai dizer, laissez-faire. Então, laissez-faire é justamente isso, o Estado não se envolva. Deixe que eu, iniciativa privada, ou eu que estou no comando dos negócios daquela empresa, ou alguma coisa parecida com isso, faço isso acontecer sem o Estado intervir. Não preciso do Estado. Laissez-faire. É isso que quer dizer. Tá?
Então, só para dar um resumo do liberalismo, o Estado não tem envolvimento no setor produtivo, tá? Ele terceiriza tudo isso, ele sai lá da época do mercantilismo, onde o rei comanda tudo, tá? O imperador comanda tudo, e a partir de agora o Estado simplesmente cria as regras e deixa a sociedade livre para ela interagir entre si. Tá? É isso que o Estado vai fazer, na verdade, vai controlar. Tá? Eu pulei um slide aqui só para eu poder abrir o nome do principal autor que escreve sobre liberalismo. Então, se vocês tiverem curiosidade um dia, não há necessidade disso para a nossa matéria, mas se vocês um dia quiserem entender um pouco mais como é que funciona o liberalismo, esse cara é chamado Adam Smith. Ele escreveu o livro mais famoso dele aqui embaixo, aqui, ó, se chama A Riqueza das Nações, tá? E nesse livro aí ele fala algumas coisas bem interessantes sobre o liberalismo, e a principal delas é a mão invisível. Então essa expressão vocês vão escutar bastante também quando vocês conversarem sobre liberalismo. A mão invisível é como se fosse uma mãozona assim do Estado, e ela é invisível porque ela não é física, ela não existe, tá? E essa mão nada mais é do que a lei de oferta e demanda do mercado. Então a lei invisível da Smith diz o seguinte: quanto que é o preço lá da carne? O preço da carne é R$200 o quilo, está muito caro. Como é que baixa? O Adam Smith diz assim: não se preocupe. Se ela está muito cara, R$200, alguém logo vai começar a produzir boi para ganhar dinheiro com o preço dessa carne, tá? Vai ter uma oferta maior de carne e logo o preço cai. Tá? A oferta maior que a demanda, o preço baixa. Isso que quer dizer mão invisível. E ao contrário também, imagine que tem um produto que está muito barato lá, seja ele qual for, imagine que vocês estão fabricando lápis, por exemplo, aqui, tá? E o preço do lápis está muito barato no mercado. O que vai acontecer? Muitas empresas vão começar a quebrar, vão fechar suas portas, vai diminuir a quantidade de lápis no mercado sendo produzida e o preço do lápis volta a subir, capaz de pagar o custo de produção. Tá? Então, a ideia da mão invisível é que o próprio mercado se autorregulamenta, não precisa o Estado ficar a todo momento intervindo. Tá? E é isso que esse cara aí, chamado Adam Smith, escrevia, explicando como que era o liberalismo. Tem uma coisa muito importante que ele falava também, que vai ser decisório em 1929 nos Estados Unidos, vou só comentar, e ele dizia aí nesse livro dele aí que, como estava tudo começando a acontecer no liberalismo, né, a Revolução Industrial iria começar agora, vou abrir o slide dela aí agora já para vocês, não tinha nada, não existia nada para ser comercializado. Então ele escrevia que tudo que você produzisse, você conseguiria vender. Tá? Então, se você começasse a produzir um lápis, por exemplo, que não existia, mas se você começasse a produzir um lápis, isso aqui, você ia encontrar sempre a demanda, as pessoas querendo comprar. Se você produzisse milho, você sempre ia encontrar as pessoas querendo comprar. Se você produzisse carros, você sempre ia encontrar as pessoas capazes de comprar. E essa historinha aí não foi tão verídica assim, mas só fomos descobrir isso aí muito tempo depois. Ó. Ele é de 1723 a 1790 e nós fomos ter a noção correta que nem tudo aquilo que ele escrevia estava certo até 1929, lá nos Estados Unidos, que daí fica para os slides da frente ali, tá? Mas esse cara foi muito importante, ele é considerado o pai da economia, ele entendeu muito como é que funcionava para a época que ele viveu, obviamente, tá? E ele foi seguido por todos no mundo liberal, no mundo capitalista, até o início dos anos 30, por exemplo. Tá? Hoje em dia ninguém mais segue o Adam Smith, as ideias dele, embora acusam muitas vezes pessoas de ser assim, tá? Aquele cara lá, um neoliberal, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, embora seja um sociólogo e um cara com ideias totalmente voltadas para o social, ideias socialistas, um democrata social, né? Voltado para o socialismo, as ideias defendendo o trabalhador, é isso que quer dizer, ideias voltadas ao socialismo. Ele foi acusado muitas vezes pelos seus opositores de ser um neoliberal, muito em função que ele fez algumas privatizações aqui no Brasil quando ele foi presidente, e ele vendeu algumas empresas que eram do Estado. E a partir dali ele começou a ter esse adjetivo constante aí, junto com o nome dele, chamado neoliberal. Mas não procedia, não tem nada a ver as ideias que nós tivemos aqui no Brasil perto daquilo que é um liberalismo, nem próximo daquilo. Tá? Então é uma relação bem diferente. Principalmente uma relação trabalhista diferente, tá? Como proteção do trabalhador, qualquer coisa parecida com isso. Tá? Ok?
Vou voltar aqui então ao nosso slide, eu pulei um, tá? E justamente o que eu pulei é o da Revolução Industrial. Por isso que no começo aí da nossa conversa tem essa roda d'água aí, ó. Essa roda d'água está aí devido a um dos principais momentos do liberalismo, que foi a Revolução Industrial. Tá? Então, essa matéria aí da Revolução Industrial é extremamente estudada, o pessoal da administração aí vai estudar em várias outras disciplinas também. Tá? Dos outros cursos, nem tanto, quem sabe engenharia de produção estude bastante, até pelo fato de vocês colocarem a mão na massa no setor produtivo mesmo, né, no chão de fábrica. Quem sabe vocês vejam bastante em outras disciplinas. Mas, basicamente, o que foi a Revolução Industrial? Ela, primeiro, né, ela aconteceu devido a estar dentro do liberalismo. Tá? O liberalismo era um momento no mundo, naqueles dois países que nós vimos ali, na Inglaterra e na França, que deixavam as pessoas pensar, deixavam as pessoas criar e deixavam as pessoas ser diferentes. Isso que é a coisa que mais motiva o ser humano, você conseguir se diferenciar das outras pessoas. Isso acontece dentro de uma família, isso acontece dentro das empresas, é uma coisa normal. Por que vocês estão estudando aí, por exemplo? Por que motiva vocês a estarem fazendo faculdade e colegas de vocês talvez estarem assistindo televisão em casa, com a mesma idade de vocês e não estarem tentando se diferenciar? Então, se vocês estão fazendo faculdade, logo alguns de vocês, muitos de vocês irão fazer um curso de pós-graduação, uma especialização, quem sabe alguns irão para o mestrado, outros farão outros tipos de cursos diferentes, especializados nas áreas que trabalham. Mas o que motiva as pessoas a querer estar constantemente estudando, mudando, aprendendo? Nós queremos fazer isso porque nós queremos nos diferenciar. E nos diferenciando, nós vamos ganhar mais, nós vamos ter hoje no mundo moderno uma qualidade de vida melhor, para os nossos filhos nós vamos conseguir dar condições melhores. Então é isso que faz as pessoas quererem ser diferentes. Tá? E o liberalismo, nesse ponto, ele é muito feliz, ele tem milhões de defeitos, mas nesse ponto ele é muito feliz e foi ele responsável no mundo para poder criar os avanços tecnológicos. As pessoas começam a se diferenciar uma das outras, melhorar, e as coisas começam a ter grandes avanços tecnológicos. Então a humanidade progrediu muito depois da Revolução Industrial, que aconteceu dentro do liberalismo, justamente pelo fato da diferenciação de uma pessoa para as outras, né? Da capacidade de pensar diferente e de querer fazer cada vez melhor. Tá? Então vou seguir ali os slides para não ficar assim ao vento para vocês. Então a Revolução Industrial matou por vez aquela ideia de feudalismo que nós tínhamos visto no passado, onde as coisas eram construídas dentro dos feudos de maneira totalmente artesanal, não tinha tecnologia nenhuma. Né? Uma pessoa, por exemplo, ia fabricar uma ferramenta, uma enxada, próximo do que seria uma enxada, ela ia lá, derrubava uma árvore, ficava dias trabalhando lá para poder fazer o cabo da enxada, depois ia tentar arranjar uma pedra, ou quem sabe no feudo que tinha a possibilidade de ter algum tipo de minério de ferro para poder derreter e conseguir fazer uma faca na ponta, algo bem rudimentar, bem pouco trabalhado, mas as ferramentas começaram assim, dessa forma. Então, coisas totalmente artesanais. A partir da Revolução Industrial, leva esse nome, inclusive, é justamente porque o mundo mudou e nós começamos a construir as coisas de outra maneira. É isso que dá o nome de revolução. Tá? Então, eu não vou fazer mais as coisas de maneira artesanal, vou fazer as coisas de maneira industrial. Então, aí agora, propriamente dito, a Revolução Industrial não começou na França, assim como o liberalismo, né? Na França e na Inglaterra. A Revolução Industrial foi na Inglaterra, foi lá que deu início mesmo, tá? Dentro do liberalismo inglês. Então, se tiver a oportunidade um dia de ir lá, fica bem o foco principal, fica no sul da ilha, lá embaixo, tá? Que foi as primeiras invenções da Revolução Industrial, começou por lá. Tá? E a Inglaterra é extremamente forte no setor produtivo, talvez, ou quase que certeza absoluta, justamente por ser a primeira Revolução Industrial do mundo. Tá? Então, foi essa crise do sistema feudal, as pessoas deixaram de produzir de maneira artesanal e começaram a produzir de maneira industrial. Tá? O que foi o ápice da coisa? Foi as transformações tecnológicas, né? Assim como a conversa que nós estávamos tendo. A maneira de produzir algo de maneira diferente. Então, se eu vou fazer uma enxada agora, não vai ser o mesmo cidadão que vai lá cortar a árvore, que vai fazer a parte da ponta da enxada com pedra ou com ferro. Nós vamos dividir o trabalho em partes.
Então quem é da administração vai estudar bastante a divisão do trabalho com Ford, principalmente nos Estados Unidos já, dividindo a produção de série em etapas para poder acelerar essa produção e para poder ficar um produto mais especializado. Cada um faz somente a parte que sabe da produção. Então foi isso a ideia de dividir o trabalho. Nós vamos estudar bastante com Ford, com Taylor, com Fayol, quem é da área da administração. Tá? Então, transformações tecnológicas nesse sentido, fabricar as coisas de maneira diferente. Tem uma ideia aqui que a principal máquina, sem dúvida, é o motor a vapor. É ele que revolucionou mesmo o mercado, né? Ele que fez com que as coisas mudassem, mas não foi a primeira máquina de revolução industrial. Naquela época o mundo era carente de roupas, de tecidos, né? Para tudo. Então a necessidade de fazer roupa era uma coisa gigantesca. Tá? E a indústria que tinha de maneira manual já era forte na maneira artesanal de fazer, né? Então já devem ter visto vídeos aí talvez lá de maneira artesanal, lá na Bahia geralmente. Tem as baianas ali no porto, ali no mercado modelo, quando você desce lá, elas estão fazendo aqueles centros de mesa com crochê, se não me engano, acho que é isso, a maneira, a tecnologia usada, e elas ficam com dois pauzinhos, assim como se fosse lápis, né? Mandando para um lado para o outro, e vai construindo aquele tecido de uma maneira devagar, tá? E muito bonito, por sinal, o trabalho que é feito lá. E dessa maneira que era feito os tecidos no mundo, né? As pessoas de maneira artesanal iam fazendo com que esses fios fossem tramando, né? E as coisas iam se formando dessa forma, né? Casacos para inverno, esse tipo de coisa era construído assim. Então a primeira máquina da Revolução Industrial foi um tear mecânico. Então a pessoa que inventou o primeiro tear mecânico era um tear de madeira, e ele girava uma manivela, e essa manivela, em vez de girar 2 fiozinhos no novelo, ela girava 4 fios no novelo. A velocidade era muito maior, mais do que o dobro, porque era feito com uma manivela esse cruzamento de dados, né, como se fossem as agulhas cruzando, tá, e ia tecendo o tecido de uma maneira muito mais rápida. Então foi a primeira vez que uma greve, ou algo parecido com uma greve, aconteceu na humanidade. As pessoas que trabalhavam com isso se sentiram ameaçadas em não conseguir produzir com o mesmo preço, foram lá e apedrejaram a máquina da pessoa de madeira, e ela quebrou. Mas como estavam dentro de um processo liberal, as pessoas eram livres, ele foi lá e construiu uma outra máquina, e não mais com 4 novelos, com uma tecnologia melhor, com 8 novelos. E daí ele girava aquela manivela maior, mais pesada, e ao girar aquela manivela ele fazia um tecido de uma maneira muito mais rápida, porque tinha muito mais fio sendo tramado. Aqui em Guarapuava nós temos algumas empresas que fazem sacarias para pôr grãos, cereais, de maneira geral. Talvez muitos de vocês já até, quem sabe, trabalharam lá, ou alguns já foram visitar o setor produtivo, vocês vão ver teares lá. Então é da mesma maneira, um monte de fio que vem dos novelos, e esse teares hoje em dia é um tear mecânico, né, elétrico, muito mais rápido, obviamente, muito mais tecnológico, mas ele vai tramando esses fios e vai fazendo tecido. Tá? Foram lá e quebraram de novo a máquina do cara. Então era de madeira ainda, continuava sendo de madeira, e quebraram de novo a máquina com 8 novelos. E aí o cara era livre dentro do liberalismo, o empreendedor nunca desiste, ele sempre vai até as últimas consequências. Por isso que vocês escutam história de empreendedor que quebra, e uma hora ele acerta o tiro em alguma coisa e se torna um milionário, né? Os exemplos geralmente que nós temos é assim. E ele foi lá e montou um outro tear, não mais agora com 8 novelos, mas com 16 novelos. Então era um tear pesado, gigantesco para movimentar, precisava de mais uma pessoa para gerar a manivela, mas foi uma tecnologia bem mais interessante, bem mais rápido, com uma produção bem maior. E aí as pessoas pararam de quebrar as máquinas dele e tiveram outra ideia no mercado, e essa ideia foi o benchmark, que era a cópia das máquinas a partir dali. Eu vou ter que interromper o vídeo e já volto a fazer outro para vocês aí, ok?